Olá, eu sou a Paula E eu sou o Gilmar. e nós vamos falar sobre a síntese do oticamente ativo maresina 2 e maresina 2N3-DPA. Esse artigo envolveu uma pesquisa sobre a molécula de maresina, mais especificamente sobre a maresina 2 e a maresina 2N3-DPA. Porém, também existe a maresina 1. E da onde que elas surgem? Da onde elas são obtidas? Bem, no nosso organismo existem células chamadas macrófagos, que é uma célula de defesa do nosso organismo. E assim como as resolvinas, que são mediadores lipídicos, as maresinas também atuam em nossa defesa. Aqui temos a estrutura da maresina 2. Notem que houve uma aproximação dos grupos OH. Temos também a maresina 2N3-DPA, onde foi retirada uma dupla ligação da maresina 2. O que significa esse N3-DPA? Bem, o DPA é o próprio ácido, como foi visto. Já o N3 se refere à dupla ligação mais perto do carbono ômega. Então, esse é um ácido graxo ômega 3. As maresinas estão disponíveis apenas em quantidades mínimas de fontes naturais. Então, esse artigo vai buscar um método sintético flexível que possa fornecer os centros quirais desejados. A sincronização de vários mediadores lipídicos através da construção de centros quirais por reações assimétricas, que veremos a seguir. Os autores então propuseram uma rota retrosintética para começar a pensar no problema deles. Essa rota retrosintética foram 3 etapas, basicamente, e eu vou explicar melhor cada uma delas. Então, no começo, eles pensaram que fazendo uma desconexão nessa parte aqui da molécula, conseguiria obter a reação de Sunogashira, que é uma reação conhecida entre um alceno terminal e um aleto de vinila ou arila. Nesse caso, seria o aleto de vinila. E essa reação é importante porque depois ela vai conseguir fazer o acoplamento carbono-carbono. Então, uma reação que promove a ligação carbono-carbono, que é tão difícil sintetizar. Essa reação ela é feita com um catalisador de paládio. Então, depois de pensar nisso, eles chegaram nesses dois fragmentos aqui, em que precisaram ser subdivididos novamente. Também aqui aparece um éster, e o que eles querem obter é um ácido carboxílico. Então, eles vão ter que fazer depois a interconversão de grupos funcionais, que vem do inglês FGI, e uma redução de acetileno para poder chegar nessa molécula. Também, outro tipo de fragmentação conhecida é através da desconexão, com o objetivo de gerar a reação de Wittig. Fazendo essa desconexão aqui, vão gerar dois fragmentos. Esses dois fragmentos vão ser utilizados também para fazer outras reações. Essa reação de Wittig ela é importante porque ela vai converter a carbonila em carbono dupla carbono e ela é feita entre uma acetona ou um aldeído. Nesse caso, ela é feita entre uma acetona e ela vai reagir com o ileto de fósforo que vai ser mostrado depois. E nesse pedaço aqui, eles vão fazer uma epoxidação assimétrica de Sharpless, que é uma reação enantioseletiva entre um álcool alílico primário e secundário, gerando epóxi. O objetivo de fazer essa epoxidação é conseguir os dióis vicinais no carbono C13 e C14. Bem, como primeiro passo, temos a síntese da preparação do enino. Bem, a preparação do enino começa com a reação de 3-butinol reagindo com iodo, imidazol e trifenilfosfina. E novamente depois com trifenilfosfina, formando um sal de fósforo. Bem, mas como isso acontece? Aqui temos um exemplo de mecanismo onde o trifenilfosfina reage com iodo e depois esse produto reage com o imidazol. E assim segue todo o mecanismo, como vocês podem ver aqui. Como depois a adição novamente de trifenilfosfina, então volta-se para esse estado aqui, onde será ligado na molécula. Depois a reação de butirolactona com todos esses reagentes aqui. Mas para que serve? Serve para a abertura do anel, gerando o álcool correspondente. E depois esse álcool vai ser oxidado por
essa substância aqui para produzir o aldeído. Depois, esse aldeído vai reagir junto com o sal de fósforo, mais este reagente aqui, que é a reação de Wittig, como foi falada pela Paula. Então, essa molécula A vai reagir com a molécula B na presença dessa base. E essa reação proporcionou o alcino terminal em 64% de rendimento ao longo dos 3 passos. Então, a próxima síntese a ser feita é para gerar o álcool epóxi, e ela começa através desse álcool 12 aqui, que é o propano 1,3-diol, em presença de base forte, que é esse hidreto de sódio, e é essa molécula aqui, que é o tercobutilcloro de fenilcilano. Essa molécula aqui, ela vai reagir com esse álcool para poder proteger a função álcool, porque ao longo de todas as etapas vão acontecer bastante reações. Então, o grupo protetor, ele vai manter o álcool nessa posição. Então, através da base forte, ela vai desprotonar esse álcool. Essa parte aqui da molécula vai entrar no lugar. Então, esse grupo, ele torna-se protetor, porque a ligação entre oxigênio e silício, ela é mais inerte do que a oxigênio e carbono, que é normalmente feita. Então, esse pedaço da molécula aqui torna-se praticamente inerte. Em seguida, irá ocorrer a oxidação de Parik-Doring. Essa reação é uma reação de álcoois primários e secundários em aldeídos e cetonas. Nesse nosso caso aqui, como nós temos um álcool primário, porque agora a gente está pensando nessa parte da molécula aqui, ela vai reagir para poder formar um aldeído. Essa reação ela vai ocorrer em meio de dimetilsulfóxido, que é o DMSO. Ele vai ser ativado pelo complexo piridina com SO3 nessa base aqui. Então, em seguida, depois de acontecer esses passos aqui, o aldeído resultante ele vai reagir com o éter, que é esse PMBO aqui, que ele também vai servir como proteção desse álcool. Ele vai ser feito nessa base N-bule, que é uma base forte e volumosa. Então, são as características para conseguir fazer essa proteção do álcool. E vai gerar uma mistura racêmica com 65% de rendimento. Em seguida, terá a oxidação do racêmico 15, que foi formado usando o PCC, que é o clorocromato de piridínio, que é essa molécula que está aqui. Também vai formar um complexo. E depois ocorre uma hidrogenação assimétrica, gerando o álcool oticamente ativo, o S15, que é esse daqui. Ele vai ter 69% de rendimento e 98% de excesso enantiomérico. Essa caracterização foi feita dessa molécula aqui, foi feita através de RMN de hidrogênio. Em seguida, essa molécula feita, o S15, vai reagir com esse radiol, é um reagente que promove a redução da tripla ligação. Ele é um reagente comercial, ele já vem nesse formato aqui. Quando ocorre a redução da tripla ligação, esse mesmo reagente ele consegue desproteger o grupo TB-DPS. Então, é necessário acrescentar mais para proteger de novo, fazer uma nova proteção, porque ainda tem outras etapas a serem feitas. Por fim, vai gerar um álcool alílico com 51% de rendimento. Em seguida, nós teremos a epoxidação assimétrica de Sharpless, que eu havia comentado lá no começo, que é uma reação para formar esse epóxido aqui. Ela vai ter 75% de rendimento e mais de 99% de excesso enantiomérico. Também foi caracterizada por RMN de hidrogênio. E a proteção do álcool, ela é feita a proteção do álcool com esse reagente, seguido de desproteção com o DDQ, que é essa molécula aqui. O álcool epóxi, formado no final, esse 19 aqui, ele é formado com 58% de rendimento. Depois temos uma síntese do iodo olefina. Primeiro temos um enal contendo um diol vicinal,
foi preparado através da oxidação do álcool epóxi, seguido da clivagem desse anel do epóxido. Com essa molécula ocorre então a proteção com o TBSOTF, um agente de sililação muito forte, através da adição de um grupo silil ao átomo de oxigênio, na presença de 2,6 lutidina, resultando no éter disilílico. Aqui temos como ocorre essa proteção. Depois, com essa molécula, ocorre a conversão para o enino, através do tratamento desta molécula com os compostos abaixo. Depois foram feitos testes no espectrômetro de RMN de hidrogênio, onde obtivemos o resultado de que esta molécula possui uma estereoseletividade de 99% trans. Assim, ocorre a hidroxirconação, seguido pela adição de iodo, produzindo iodeto de vinila. E depois, os grupos TBS e TBDPS são substituídos por TES. Depois disso, acontece a oxidação de Swern, que ocorre regioseletivamente no carbono terminal, proporcionando um aldeído que, sobre a reação de Wittig, que já foi vista com o sal de fósforo já mencionado, seguido pela retirada do grupo silílico, obtém-se a iodo-olefina. A oxidação de Swern é um método para converter álcoois em aldeídos, utilizando o DMSO. Aqui um exemplo de mecanismo dessa reação de oxidação. Chegando ao fim da síntese, este polieno aqui foi sintetizado pelo acoplamento de Sonogashira, do alcino com o iodo de olefina, todas as moléculas que obtivemos anteriormente. Para chegando ao fim da síntese, temos este polieno que foi sintetizado pelo acoplamento de Sonogashira, do alcino com o iodo de olefina. O acoplamento de um alcino terminal com um haleto arílico ou vinílico, no nosso caso vinílico, sob catálise de paládio, é conhecida como a reação de Sonogashira. Aqui temos um exemplo de reação e aqui um mecanismo de reação. Depois, ocorre a redução através do zinco, cobre e prata, seguida pela hidrólise do hidróxido de lítio aquoso, que fornece a maresina 2. Os dados espectrais da maresina 2 estavam em bom acordo com os dados da literatura apresentados a seguir. Na síntese dessa maresina, começa utilizando esse álcool 26 aqui, e depois esse álcool ele vai ser oxidado através da oxidação de Paring-Dorn, e onde o aldeído resultante vai reagir com o hipoclorito de sódio em cetona, gerando um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico vai ser metilado por essa molécula, onde ele vai acrescentar, tirar o hidrogênio do ácido carboxílico e colocar a metila, formando esse éster aqui. Em seguida, a iodolefina vai reagir com o que a gente acabou de formar, gerando esta molécula através da reação de Sonogashira, como já foi explicado, onde a iodoolefina vai reagir com o alcino terminal formado, o iodo vai ser o grupo abandonador e vai formar a ligação carbono-carbono. Essa molécula já está quase pronta, por fim, vai repetir os passos que foram feitos na maresina 2. Por fim, vai conseguir gerar a maresina 2N3-DPA, que é essa molécula aqui. A sua caracterização foi feita através de RMN, ultravioleta e polarimetria. No artigo não constam os dados, apenas falam que foram consistentes com a literatura que eles compararam. Bem, agora temos algumas aplicações e depois a conclusão. A aplicação abrange os 3 tipos de maresinas. Elas são usadas nas indústrias farmacêuticas, nessas diversas áreas, como é possível ver abaixo. Então, o que eles concluíram? Primeiro, conseguiu fazer as 2 maresinas propostas. As reações para a síntese dos fragmentos necessários foram satisfatórias. Todas essas maresinas, as 2 maresinas, foram feitas em 22 etapas, começando a partir do propano 3-diol. A maresina 2 ela rendeu 0,79% e a 2N3-DPA 0,58%. Os dados espectrais das duas foram consistentes com a literatura. Então, concluíram e chegaram ao objetivo de sintetizar essas moléculas. Aqui estão algumas referências utilizadas, e é isso. Muito obrigada.